Mas eu quero falar também do Buriti, pelos comentários que teve, que algumas pessoas disseram assim, ah, mas o Buriti só dá na beira do córrego, da beira da água, em alagados e tal. E não é bem assim, eu quero mostrar para vocês. Depois do Buriti, para mim é a mais linda depois do Buriti, sabe? O que é isso aí? É a minha palmeirinha azul. Tá vendo isso aí? Isso aí é cria da casa, filhinha da casa. Buritirama, buritirana. Isso é o Buriti-mirim. Isso é o Buriti-mirim. Aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso também é alimento para pássaros, para peixes. Eu me encantei com essa palmeira num lugar chamado Lagoa da Serra, no Tocantins, que eu vi os peixinhos e vi também os pássaros preto indo comer, sabe, voando. Fui lá e me encantei. Aí eles comendo lá em cima da palmeira, as palmeiras caindo e os peixinhos comendo, uma água cristalina, cristalina essa Lagoa da Serra, no Tocantins, lá no Rio da Conceição. Quem tiver o privilégio de conhecer, que conheça, que é um paraíso, coisa de Deus. Senão também a gente vai mostrar que a gente tem o Igor aí, um bom cameraman, tem os vídeos. E então esse aqui é o Buritirama, você vendo que os quadriláterozinhos que tem o Buritirama é o Buriti-mirim. Eu vou quebrar uma castanhinha, aqui a casquinha, para vocês verem o frutinho. Isso aqui é a mesma coisa, viu, pessoal? Também tira a polpinha dela também quando tá madurinha, agora ela já tá seca. Também faz suco, faz a mesma coisa que faz com o Buriti, faz com ela, só que ela é mais de alagado mesmo, dá na água, mas também quando a gente diz que quer trazer o cerrado para os jardins, quando a gente quer que as pessoas comecem a olhar com carinho para as nossas coisas, não só exótica, como diz o Ricardo Cardim, ver a beleza dessa palmeira, sabe? Ver a beleza dessa palmeira, como as pessoas veem na areca, como as pessoas veem na areca bambu, como as pessoas veem na lacuba, como as pessoas veem na palmeira exótica, nas palmeiras triangular, né? Ver a beleza das nossas coisas. Olha, um aninho de vida, olha que divindade. A primeira vez também que eu estou produzindo, acredito que eu seja um dos poucos no Brasil produzindo isso. Até porque ela é difícil assim para coletar, porque às vezes é muito alagada, é difícil acesso, né? Não é uma coisa que você encontra muito. Então assim, a gente que vai na lida mesmo, que eu já entrei em diversos alagadiços para poder conseguir um pouco dessas sementes. Mas um prazer enorme estar mostrando, tá vendo o enraizamento, que coisa linda, ó, né? E uma coisa que eu quero provar, pessoal, é isso que a gente vai plantar aqui, ó, tá vendo? No seco. Então eu tirei ela da água, dentro da beira de uma lagoa, e estou trazendo para o seco. Isso eu quero mostrar que vai no paisagismo desde que se cuida, tá vendo? Um bom berço, com bastante orgânico, aí com cama de frango, tudo, a gente consegue produzir essas espécies. Por isso assim, só que o cerrado é mais demorado, é rústico, né? E tem que ser aclimatado na rusticidade, isso não pode manter em sombrite e depois levar para campo porque ela não aguenta a insolação. Então minhas mudas é tudo produzida já com um pouco de insolação. Por isso que a gente zela do nosso produto, fala que o nosso produto tem qualidade por causa disso. Então prima do Buriti, a priminha do Buriti, que depois o Igor vai mostrar para vocês aí o vídeo já dela que a gente tem. E falando nisso, eu postei um vídeo do Buriti essa semana e deu uma repercussão maravilhosa, né? O que você fala no vídeo? Muitos comentários, né? Falando para mim que eu considero a palmeira mais linda do mundo, a mais linda do Brasil, a palmeira mais importante do Brasil dentro da minha concepção de plantador de árvores, né, cara? Que ando na vida da natureza. Então, fiquei muito feliz, muito obrigado pelas mensagens, olha, cada vez aprendendo mais com os meus seguidores, assim, eles dizem que está aprendendo com a gente então é redobrado, porque eu também aprendo com vocês. Muito obrigado pelas poesias de Guimarães Rosa,
Que coisa linda, que coisa linda, que coisa emocionante. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E aí muitas pessoas perguntando assim, mas o Buriti, quem que produz? Mas o Buriti é difícil de produzir. Mas o Buriti, quem tem... A gente produz um pouco. A minha produção, como o nosso canal já diz, é de família. Então a gente é uma produção familiar. Eu sou também um prestador de serviço para uma concessionária, que aí sim lá eu produzo bastante mudas, mas aqui a gente produz uma média de 30 mil mudas anos, 25 mil mudas anos. Então eu diversifico muito, então um pouquinho de cada coisa. Então eu tenho um pouco de Buriti aqui, quero mostrar para vocês. Nosso aqui, produzido aqui também, que inclusive veio lá do Tocantins, essas sementes, que é um Buriti vermelho. Buriti também, as pessoas não entendem, mas tem várias espécies de Buritis, sabe? E tem uns mais amarelo, claro, tem uns amarelo mais ouro, tem o quadriláterozinho maior, tem os mais compridinhos, mais arredondados. Então o Buriti também tem várias espécies. Mas o Buriti, a palmeira do Buriti como um todo é uma palmeira linda, né? E como diz Guimarães Rosa, né? Quando venta lá em cima, parece até que são as águas dos rios correndo, né? As corredeiras dos rios. Então, muito feliz pela coisa do Buriti, mas eu quero falar também do Buriti pelos comentários que teve, que algumas pessoas disseram assim, mas o Buriti só dá na beira do córrego, da beira da água, em alagados e tal. E não é bem assim. Eu quero mostrar para vocês. E mostrar para vocês um Buriti que eu tenho depois no seco. Aqui você pode ver que minha terra é bastante arenosa, né? Que eu estou bem no Cerrado Alto mesmo, tá? E é possível, sabe? Então... Aqui, já o menino passando as buritiranas, já esse cuidado que a gente tem sempre também, pessoal, tá vendo? O zelo organicamente, aqui tudo organicamente, aqui não tem hormônio, aqui não tem química, tudo bem de forma orgânica, tá vendo? O nosso misturado aqui, e esse aqui é o Buriti, ó, tá vendo? Os buritizinhos lindos, a coleta do ano passado, lá do Tocantins, tá vendo? Lá do Rio da Conceição, lá do Rio Manuel Alves. Olha que coisa linda, os buritis dourados e os buritis centenários. Outra coisa que a pessoa falou assim, que ela acha que é impossível, porque quando ela vê aquela palmeira monstra lá, e às vezes demora realmente para nascer, porque as pessoas não tiram a polpa, que nem eu tirei do buritirama aqui. Sempre tira a polpa, né? Deixa na água, amolece, tira a polpa e depois planta só a semente mesmo. E água, pessoal, eu sempre falo que palmeira é água, palmeira precisa de água, lógico, né? Então, assim, principalmente agora, quando elas estão novas, que você faz o transplante do saquinho para o local eterno, ou às vezes do saquinho para um recipiente maior, muita água nesse período e todo cuidado do mundo, porque o cerrado não permite que você mexa nas raízes, que o torrãozinho fique inteiro, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês lá o Buriti. Antes aqui, deixa eu perguntar, Nereu, o Buriti, como foi a sua história? Tipo, você demorou para conseguir produzir? Você teve dificuldade a primeira vez? Faz quantos anos você produz? Não, a gente produz há muitos anos, né? Porque a gente é muito intuitivo, então eu vou muito pela minha intuição, eu sou um pesquisador, né? Eu não sou um graduado, então eu sou um pesquisador, eu leio muitos livros de Henri Lorenzini e de outros, mas eu também faço as minhas pesquisas, por isso que eu tenho um orgulho também, esse sertanejo que vos fala, esse cidadão comum, né? Esse rapaz latino-americano, que tem coisas que eu tenho orgulho de dizer, a gente poucos tem produzindo no Brasil e a gente está produzindo. E produzindo de forma orgânica, aprendemos na intuição, né? E igual o Buritirama, um experimento. Você vê que o meu experimento deu certo. É mais recente a sua pesquisa da Buritirama. Sim, uma questão de 10 anos mais ou menos que eu venho namorando ela. E agora eu consegui encontrar ela assim que... 10 anos namorando a espécie? Sim, porque você vê ela de longe, em lugares alagadiços, meio pântano, que você não tem acesso, entendeu? Então fica difícil para você entrar. Sabe que ela gosta de alagados mesmo. Mas é isso que eu quero provar, que a gente vai produzir ela no seco. Eu já tenho ela plantada lá em Bonito, Mato Grosso do Sul, né? Eu estou plantando aqui, que nem vocês vão ver. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que com zelo, com amor, né? Com verdade, a vida vai, não tem como não ir, entendeu? Então,
é a coisa de acreditar no que você está fazendo. Então a gente um pouco, essas coisas todas eu aprendi sozinho, assim. Várias espécies eu descobri sozinho, pesquisando, entendeu? E muitas coisas nos livros, né? Você vai, aí você às vezes você molha demais, gosta de água de menos, às vezes você molha de menos, gosta de água demais, né? Sim, são coisas assim, é coisas que a gente vai se deslumbrando. Aqui, ó, muda agora da última expedição do ano passado. E olha que lindo já, ó, o baobá, que também é a minha primeira experiência, minhas primeiras filhas que vão para o mundo, né? Então, muito feliz, assim. E aí, realmente, a gente zela e isso vai para clientes bons, para as pessoas que realmente vão zelar. Eu falo que cuidar de uma árvore é a mesma coisa de você cuidar de um pet, de um gato, entendeu? De qualquer bicho, quem cria algum bicho, né? Quem cria arara, quem cria outros bichos, quem cria macaco. É a mesma coisa, a planta, ela só não fala, mas ela fala também, né? Eu falei para você agora mesmo que o passarinho estava gritando lá, pedindo para você pôr um conteúdozinho lá do líquido lá, para ele, né? A curruíla. E você percebeu que quando você pegou o frasquinho para colocar, ficar assim. Então, a natureza, se você começa a prestar atenção, e é isso que a gente chama também as pessoas para prestar atenção na natureza, né? A natureza, ela é uma terapia, andar pela natureza cura. Talvez seja por isso que eu esteja aqui na minha idade trabalhando, já poderia estar aposentado, poderia estar pensando só em praia. Então a minha praia é isso aqui, minha praia... Que dia é hoje? Essa semana? Hoje é dia 15, no sábado à tarde, nós estamos aqui. Então é prazerosamente, tem que ser prazerosamente, porque tudo tem que ser com amor. Eu não posso ir fazer aquilo ali por obrigação. Tudo tem que ser com amor. É por isso que as coisas fluem quando você faz com amor, né? E a gente vai mostrando isso. E que bom que o outro lado está entendendo isso. Que bom que a gente está atingindo vários coraçõezinhos e que esses coraçõezinhos atingem outros corações, né? E que vem um monte de gente olhar o que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo de verdade, tentando mostrar que a gente é pequenininho, mas se todos nós pequenininhos chegarmos e fazer, nós vamos fazer grande. Né? Todos nós pequenos produtores, todos nós somos os donos desse país. Nós temos que entender isso, nós temos que descobrir isso. Nós que cuidamos do país, nós que zelamos pelo país. O país é nosso. Aí a menina fala, pô, senhor, a emoção do senhor... É porque eu amo meu país de fato. Eu sou o meu Brasil de fato. Isso aqui você não encontra, né, velho? Isso aqui você não encontra. E assim, é isso que eu estou falando. A gente poderia estar perdendo tempo com outras coisas. Né? Eu poderia estar num bar bebendo, eu poderia estar, sabe, por isso que eu falo, e até quando eu estou passeando, eu estou trabalhando, eu sempre concilio as minhas coisas, sabe? E muito feliz de saber que o canal está atingindo, e pessoas me dizendo assim, agora na última expedição, pô, seu Nereu, depois você apareceu, o professor falou do Zeca Machado, o cara veio atrás do Zeca Machado aqui na minha floricultura, né? O senhor falou da paineira, veio pessoas atrás da paineira. Que bom que a gente está fazendo esse movimento caminhar, que aí os produtores, porque não valoriza nós produtores de nativos. Nós somos excluídos, nós não temos respaldo financeiro, porque nós não temos deputado na bancada, né? Não tem um deputado ambientalista, nós não temos, então a gente é fraquinho mesmo, mas a gente é guerreiro. A partir do momento que a gente mostra para as pessoas a beleza, né? Aí você percebe isso, então esse percebimento que eu estou agradecendo aqui, falando para as pessoas, vamos fazer mais junto e vamos convidar mais pessoas para fazer junto também. Tem o Igor colaborando do outro lado, isso dá trabalho também. A gente faz isso com amor, com carinho e mostra com amor, com carinho para vocês, porque a gente quer que vocês façam de fato, né? Porque eu sempre digo, quando a pessoa começar a fazer de fato, ela vai começar a valorizar mais o trabalho do produtor de nativos, do arquiteto, né? Do paisagista, do jardineiro, sabe? Então, dos pesquisadores. Então, minha terrinha é sempre um bom orgânico, ó, que eu misturo tudo, ó. Eu vou mostrar para vocês a vida, cara. Olha que coisa linda. Olha, tá vendo? Aqui é interessante também quando vocês vão plantar, essas que estão maiores aqui,
corta elas, certo? Para essas novinhas vir com mais força também, sabe? Aqui também, essa folhinha que já está aqui embaixo, ó, tá? Já tiro ela, né? E aí, isso daqui a um ano eu quero estar mostrando de novo, se Deus assim nos permitir, mostrar para vocês de novo, ó, desenvolveu tanto. Aí, pessoal, que eu falo que o processo também é lento, que as pessoas, é por isso que eu fico falando, vamos plantar, meu povo, porque eu sei o trabalho que dá. Eu sei, entendeu? Eu sei quanto dá o trabalho, quanto a gente às vezes cansa correndo atrás de semente, o dia de trabalho, o dia de campo. Hoje com essa questão climática, o sol às vezes torrando o lombo do peão e a gente na lida. Você já participou de algumas expedições com a gente, né? E sabe o que eu estou falando. Às vezes o marimbondinho corre atrás do camarada, né? Às vezes a formiga também. Eu sempre falo o seguinte, rapaz, a natureza, se o campeãozinho não estiver bem harmonizado... Eu vou falar pra você, lá onde a gente pegou essa aí, né, Nereu? Lá no Tocantins, a gente tava indo atrás também de Buriti, não sei se eu te contei essa história. Eu entrando no meio do buritizal, começando a ficar alagado, aquele capinzão. E aí eu sempre, Maria passa na frente, né? Pede pra Maria ir na frente. Rapaz, eu não pisei numa cobra, pisei no capim e a cobra saiu do capim assim, debaixo do meu pé a cobra saiu. Então. Nem olhou pra trás, saiu andando. Aí ali eu já sabia que eu tinha que voltar pra trás, também não ia achar semente, né? É, então a natureza é isso. Aí, ó, esse orgânico tem uma cama de frango no fundo, tá vendo? Que a gente colocou ali um meio quilo. E aí eu vou colocar mais do lado agora, depois que eu colocar. E olha aqui, pessoal, outra coisa também. Ela dá meio que entoceira, de repente ela começa a se entoceirar. Mas aqui, às vezes... Ela não é brutona igual o buriti. Assim. Não, outra coisa, o caule, ela é uma palmeira delicadinha, cara. Ela cabe em qualquer cantinho, para canto de piscina, para canto de muro, porque ela é linda. E olha as folhas delas prateadas, né? Lembra até a palmeira Bismarck, a palmeira azul, que é exótica. Então, aqui foi 2 sementinhas, e aí eu não mexo também. E olha que belezura, tá vendo o enraizamento? Tá vendo? Então, a natureza mostrando pra gente, cara, o ato de fazer, entendeu? Então, a gente está convidando as pessoas para fazer. Vamos plantar, meu povo, plantar para que tenha no futuro. Isso está ficando em extinção, pessoal. A coisa do buriti também é bom falar. O que eu percebi? Por isso que eu estou falando isso que é grande. Por exemplo, gente de Minas Gerais, gente de Goiás, gente do Piauí, gente de diversas áreas do Brasil, falando, ó, lá em Minas Gerais mesmo, pô, veio um monte de mineiro bravo que estão derrubando os buritis tudo e plantando eucalipto e aí está secando as águas. Eu vi uma outra seguidora nos disse assim, cara, contou uma historinha, por isso que é legal a gente falar disso, né, que você vai se relacionando com as pessoas. Disse uma menina que o avô dela dividiu uma propriedade com os herdeiros. Aí, numa parte tinha uma nascente, onde tinha uma vereda de buritis. Aí dividiu, um cidadão ficou com a parte de buriti e o outro cidadão ficou com a parte que não tinha buriti, mas que tinha água lá também, porque vinha da nascentezinha que nascia lá, passava o córregozinho. O cara foi lá e derrubou os buritis, secou a nascente só para o outro não ter água. Então tem a maldade do mundo que precisa mudar, né? Então esse movimento nosso também é falar de amor, falar de bondade, né? Falar de inclusão, falar que nós temos que respeitar mais as pessoas, né? Fazer as coisas em comunidade. Aí você vai jogar a cama por cima de novo. O entorno. Tá vendo aqui, ó? Isso vai ajudar muito no enraizamento, principalmente agora que ela precisa. Então tem que ter esses investimentos também. Você tem que... Então você vê que simplesmente uma coisinha, né? Aqui. Nós estamos aqui.
Eu não posso falar que é o primeiro que eu plantei, que eu já plantei lá em Bonito, né? Mas são os primeiros da minha vida. Uma coisa também que eu sempre faço aqui, ó. Deixar uma baciazinha para no período de seca, quando chover, absorver água, ó, né? Entendeu? Quando tendo esse declive aqui, quando chove, tá? Então vamos lá, Igor, mostrar lá o... Você vai passando, ó, os passarinhos aqui, ó. Fruta do milagre, ó o passarinho beliscando aqui, tá vendo? E as florzinhas novas vindo, e as frutinhas maduras. Fruta do milagre, ó. Isso tem 8 anos, ó, tudo florando, tá vendo? Ó? Coisa linda. Tá vendo? É. Então vai ter muita semente. Outra coisa que eu recomendo bastante. Agora, você tem que ter essa dedicação, né? Você vê, a gente trouxe semente de quase 3.000 quilômetros, cuidou, plantou. Então aqui mais um pouquinho de muda dela, ó, tá vendo? Tá vendo que belezura, coisa linda, ó. Né? E feliz, cara, com essas coisas. Pupunha aqui, ó, no cerrado, produzindo. Ó, açaí produzindo, cerrado. Então nós estamos no cerrado, pessoal. Quer falar, Nedson? Os caras, sabia que os caras perguntam lá, né, na internet lá? Ah. Eu boto a caixinha, às vezes, fala do Nedinho! Manda um oi pro Nedinho! Ele fala, o cara fala, seu irmão me atendeu bem lá. Eu fui lá, teu irmão me atendeu bem lá. Ah, mas você que não atende ninguém. Eu falo, cara. Então eu quero mostrar para quem duvidou que Buriti não dá no seco. E aqui eu estou no Cerrado Alto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Parque dos Poderes. Olha aqui. Areião. Já tem 26 anos. Tá vendo? Já está produzindo lá, tá vendo os frutos? No seco, pessoal. Então essa é a prova para o que quando a gente quer fazer, dá para fazer. É isso que eu te falei, ele vai exigir que você molhe mais, que você cuide mais no princípio, né? Depois ele vai embora. Então é isso, por isso que eu fico falando, essas palmeiras, elas cabem, se o poder público, as prefeituras adquirirem, cuidarem, imagina uma alameda, uma avenida de buritis, como você vê, né, na Europa, as palmeiras. Olha que coisa linda, né? As araras vindo, invadindo as cidades. Imagina que coisa linda, né? E ela produz há quanto tempo, né? Ela começou a produzir há pouco tempo, há uns 2 anos, sabe? E muito feliz com ela também. E é isso que a gente quer provar, que dá no seco sim, requer mais cuidado, né? Então, é por isso que eu tô falando. Então minha brincadeirinha com ela já tem uns 30 anos, que ela está plantada aí há 26 anos, então é os 30 anos que a gente vem produzindo Buriti. Não em grande escala, porque a gente produz meio de tudo. Por exemplo, essa aqui é a abacabinha, ó, da Amazônia. Vamos falar sobre ela, abacaba, porque a buritirana, o caule é mais ou menos esse tamanho aqui, entendeu? É essa espessura aqui, o caule, e ela dá meio entorcerada assim. Então a buritirana forma esses agrupados aqui. O diferencial do caule também, da buritirana, né? A diferença do caule dela vai ser um pouco prateado, meio parecido com as folhas, né? Meio... Fala dos espinhos. E ela tem os acúlios, né? O que é acúlio, para quem não sabe? Né? Acúlios são umas formas de espinhos, né, que a palmeira tem, né? Com o tempo, bem antiga, ela até vai se perdendo, é que nem velho vai perdendo os dentes, sabe? Mas essa aqui é outra coisa maravilhosa também, passarinheira, faz vinho, sabe? Isso aqui é uma coisa super interessante também. Tudo isso que eu venho falando, pessoal, tudo isso pode se virar monocultura, no sentido da gente plantar isso em escala, né? Então eu sempre falo assim, ó, quem tem uma propriedade grande, faz 1 hectare disso, faz 1 hectare daquilo, vai fazendo as brincadeirinhas, vai fazendo os experimentos, sabe? Porque é isso que eu falo, no futuro você vai estar tirando sementes, você vai estar tirando palmito, você vai estar tirando a coisa para fazer o vinho. Ali tem o bacabão, a prima, olha lá, a irmã dela, aquela já é o bacabão da Amazônia também, ó. Lá tem o açaí produzindo, tá vendo? Ó?
Bacabão é aquela do lado do açaí maior ali. Isso, tá vendo? Cerrado, pessoal, extremamente seco. Pupunha, tudo região amazônica aqui, ó, tá vendo? Pupunha é essa maior zona aí. Esse aqui, ó, pupunha enche de arara isso aqui, cara. Enche de arara isso aqui. Pupunha, que dá na Amazônia, até nos países circunvizinhos, né? Uma palmeira que já foi domesticada, um alimento também muito utilizado pelo povo amazônico, né? Por toda a região ali, até Peru, Bolívia, todo mundo produz a pupunha. Além de um palmito maravilhoso, ficou quase em extinção também das pessoas arrancando muito, né? Aqui, ó, no seco, a palmeira, essa aqui é sem espinho, tá vendo? A palmeira lisa, né? A gente tem a de espinho também. E isso que eu quero falar para vocês, justamente a questão do lugar seco. Ela era até uma toceira maior. Eu cheguei até a tirar um pouco de palmito dela, sabe? E aqui o bacabão, ó. Esse é o bacabão. Uma palmeira muito bonita, paisagisticamente, cara, ó. Coisa linda, maravilhosa, sabe? A gente fica feliz, cara, de ver as coisas que a gente vai plantando se desenvolvendo e ficando aí, né? Então é isso que eu queria mostrar para você, Igor, sabe? E mais uma vez agradecer o pessoal e, ó, quem gostou do veinho aí, ó, dá um joinha para nós aí, vamos multiplicar, porque tá muito bom, muito legal passar as informações e os elogios de vocês. Muito obrigado. Quem não gostar, deixa o dislike. Deixa o dislike, fica com Deusinho também, que nós emana toda a energia positiva para ele também.